Infelizmente é triste no dia de hoje, a gente já está apresentando 2 casos de abuso sexual, né, contra mulheres, uma criança e uma jovem de 18 anos, mas prova disso é que a Polícia Civil está trabalhando e a gente consiga solucionar crimes como este. Não é fácil, muitas vezes a vítima está abalada, está com trauma e não consegue relatar muitas coisas na hora do registro da ocorrência. Então o trabalho de investigação ele é bastante difícil e a gente tem que sempre estar elevando esse trabalho e mostrando que os policiais são aguerridos e estão de parabéns pela brilhante atuação no dia de hoje com a prisão deste indivíduo. Nós vamos ver agora a delegada Juliana Tuma, ela é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e o Adolescente. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã, a DEPCA cumpriu esse mandado de prisão preventiva, que foi representado pela delegacia, em razão de termos identificado esse suspeito que é contumaz na prática de crimes sexuais. Ele já havia sido preso em 2015 por estupro contra mulheres na área do distrito, mulheres que voltavam do trabalho. O seu modus operandi continuou agora no final de agosto, nos últimos dias de agosto. Essa vítima de 13 anos, juntamente com uma representante, levou ao conhecimento da delegacia que, ao voltar da igreja no final de tarde, esse cidadão a abordou em via pública oferecendo carona, que ela rejeitou a carona, disse que não queria a carona, ele insistiu na carona e quando ela recusou novamente, ele a puxou para dentro do carro com violência e a levou para uma região de mata, onde cometeu o crime sexual. Depois de ele abandonar a vítima, ela conseguiu pedir ajuda de uma pessoa que passava na rua. Essa pessoa prestou todo o apoio, depois conseguiu falar com a responsável, que levou ao conhecimento da DEPCA, quando encaminhada ao IML. E aqui a gente quer destacar o trabalho brilhante do IML, que por intermédio da perita criminal ligou para a delegacia e disse a gravidade do fato quando constatou a violência sexual. Inclusive, ela estava toda machucada. Não só constatou a conjunção carnal com violência, mas ela estava toda machucada, levou ao conhecimento da DEPCA, que por sua vez identificou esse autor. Depois de uma investigação, nós identificamos esse suspeito. A vítima reconheceu com veemência esse suspeito quando nós identificamos e procedemos ao reconhecimento. Importante dizer que ela já na delegacia também hoje procedeu ao reconhecimento pessoal. Queremos destacar também que a Justiça Estadual, o Ministério Público Estadual, foi pronta a resposta. É um crime que com certeza deixará marcas severas nessa adolescente, 13 anos de idade, por conta de toda essa violência sofrida. Então, a pronta resposta de todos os órgãos aí, né? Toda essa integração, Justiça Estadual, Ministério Público, o DPTC por intermédio do IML e a Polícia Civil, que investigou, identificou e colocou esse suspeito agora novamente sob custódia estatal. É importante dizer que ele usava tornozeleira eletrônica, hoje ele estava com a tornozeleira, mas nós conseguimos o relatório da tornozeleira eletrônica dele e ele desligou coincidentemente no horário do crime. Delegada, a gente viu que esse caso aconteceu. Eu falar um pouquinho sobre este caso, falar como aconteceu a prisão dele e também se ele teria conhecimento da adolescente. O contato visual dela, daí porque a gente suspeita acerca da premeditação dele, ou seja, ele já estava acompanhando e sabendo dos passos. E porque eles moram próximos, eles não são vizinhos, mas moram próximos. E ela identificou isso depois, né? Depois a nossa investigação também identificou, mas eles não se conheciam. Essa moça voltava da igreja, ela apresenta inclusive um desenvolvimento bem aquém de 13 anos de idade. A gente viu pela fala dela a inocência, o temor, a vergonha, o medo dela. Inclusive no dia que ela levou ao conhecimento da delegacia, uma pessoa teve que acudir ela, que era inclusive a pessoa da igreja mesmo, que ela tinha acabado de sair. Delegada, eu queria que você falasse um pouco sobre esse homem maníaco do distrito. Ele já tinha histórico de crimes sexuais, mas eu queria que você falasse sobre menores de idade. Já era uma prática recorrente com menores de idade, ou isso começou a ser agora depois que ele foi colocado em liberdade? Essa foi a primeira vítima que a DEPCA investigou, que a DEPCA identificou, mas esse cidadão já havia sido preso em 2015, né, pelo 7º DIP, e estava em cumprimento de pena, tanto que estava com tornozeleira eletrônica.
adolescente, porém, nós suspeitamos que essa não é a única vítima dele, daí porque a gente conclama desse indivíduo para que tomemos as providências necessárias. Então, vocês acabaram de ouvir o que a delegada falou, né? Vocês ouviram um pouquinho sobre e a gente informa aí, ó. Ele já tinha alguns crimes. O Olivaldo de Lima Andrade, de 43 anos, já tinha sido preso em 2015, uma época que ele ficou conhecido como maníaco do distrito, ou seja, ele já tinha um grande histórico desses crimes, mas apenas neste ano é que nós temos esse histórico de que ele teria cometido esse crime contra uma adolescente essa de 13 anos de idade. Inclusive, como a própria delegada Juliana Tuma falou, ele usava a tornozeleira eletrônica, mas no dia, no momento e na hora do crime, ele teria desligado para que não pudesse ter ali a localização exata e para que não tivesse a confirmação de que ele era mesmo o responsável por este crime. Inclusive, vale lembrar que, segundo a própria delegada também afirmou, eles não tinham ali conhecimento, moravam no mesmo bairro ali em Petrópolis, na zona sul da cidade de Manaus, mas não tinham contatos. Eles apenas, talvez, podem ter ali se cruzado, mas vale lembrar que, segundo a linha de investigação, ele já poderia estar verificando qual seria a rotina dessa jovem, quais seriam os horários que ela passaria, que inclusive tem esse momento em que ela acaba encontrando e ele acaba pedindo aí para que ela dê uma carona, ela se recusou e no momento que ela recusa ele acaba puxando ela para dentro deste veículo. E no momento ali, após este crime, ela foi acolhida por uma pessoa da própria igreja a qual ela frequentava e graças a Deus essa pessoa acolheu, ela a encaminhou certamente ali para a DEPCA e foi neste momento em que lá no Instituto Médico Legal, fazendo os exames, foi constatado que de fato era um crime muito brutal e desde aí o Instituto Médico Legal entrou em contato com a DEPCA e aí seguiram as investigações e conseguiram realizar a prisão de Olivaldo de Lima Andrade, de 43 anos, um maníaco do distrito. As imagens são de Tássio Pierre, a reportagem de Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.